Money loves me, money needs me, money wants me, and it's always here for me. I am a magnet attracting wealth with ease. Money loves me, money needs me, money wants me, flowing endlessly. Hello, ricas! Sejam muito bem-vindas ao podcast, que só de assistir no final você já sai mais rica. Exatamente, esse é o nosso objetivo. Eu sou Marina Farias, mentora e palestrante de finanças. Eu sou Suiane Carneiro, especialista em venda e crédito. E hoje eu trouxe uma convidada muito especial para mim, porque eu sou fã dela. Sou fã mesmo. Ela que é psicanalista há mais de 15 anos, que tem ajudado muitas mulheres a conquistar autonomia interna primeiro, a trazer a vida com mais leveza e também sim a desbloquear crenças sobre dinheiro. Seja bem-vinda, Josiane Violeta. Obrigada, eu agradeço muito, né, pelo convite. Você sabe que a recíproca é verdadeira, também sou sua fã. Que honra! Fã pelo trabalho que você desenvolve, o tanto que você ajuda mulheres a olharem principalmente para elas mesmas e se posicionarem de um jeito diferente no mundo. Obrigada. Seja bem-vinda, Josiane. Tudo bom, né? Sim, sim. Então vamos lá. A primeira pergunta é: qual foi o caminho que te levou a escolher a psicanálise? Bem, eu primeiro fiz o curso de psicologia, né? E enquanto estudava a graduação de psicologia, eu fui conhecendo as mais variadas abordagens do estudo da mente e me apaixonei pela psicanálise, né? Comecei um curso de formação no Núcleo Psicanalítico de Aracaju, que é a minha instituição, onde eu participo, assim, e depois fui fazer a formação em Recife, na Sociedade Psicanalítica do Recife, e à medida que eu estudo psicanálise, né, porque é estudar para toda a vida, cada vez mais eu me apaixono e me aproximo por mergulhar com muita profundidade na mente humana. Incrível. Vou fazer uma pergunta, porque o óbvio precisa ser dito. E às Sim. vezes é óbvio para uma pessoa e não é óbvio para outra. Sim, sim. Nem todo mundo sabe qual é a diferença. Porque a gente entende psicologia. E aí psicologia tem várias áreas. Sim. Mas nem todo mundo sabe o que é que a psicanálise estuda. Por que ela é diferente das outras psicologias. Nem sei como fala, tá vendo? A psicologia em si, né, uma ciência que ela tem várias matrizes, como a gente chama, várias abordagens. Comportamento, o Gestalt, o TCC, o behaviorismo, o psicodrama. E a psicanálise é uma ciência que foi fundada por Freud, e a diferença é porque ela se apropria do funcionamento humano com base no inconsciente. Não é no comportamento, é no inconsciente que é o funcionamento. Tem uma profundidade um pouco maior. Eu fico vendo... É porque a gente está sendo bastante educado por meme e rios no Instagram, né? E das redes sociais. E aí tem vários conteúdos que falam assim: nós somos 95% inconscientes, 5% conscientes. Eu sou pós-graduada em neurociência na PUC, mas não sou psicanalista há mais de 15 anos. Então, é verdade que a gente é só 5% consciente? Talvez até menos. Achei triste. Poxa, Bem, E o resto a gente faz de forma E inconsciente. nós somos o inconsciente. O inconsciente é quem vai nos conduzindo na vida, que a gente costuma brincar, né, que não é uma brincadeira, é que num trabalho de análise, a gente apresenta a pessoa para ela mesma. Ela sabe tudo sobre ela só não sabe que sabe. Por quê? Porque está no inconsciente e o acesso a esse inconsciente vem através, por exemplo, dos sintomas, que é essa questão aí que estamos abordando hoje sobre como se lida com o dinheiro. e o comportamental, no caso, né? Na verdade, a gente... O comportamento para a psicanálise, ele é um sintoma. Foi o que eu entendi, que a gente não tem a consciência, mas o nosso comportamento
fala mais do que Sim. o que a gente acha Meio que sabe, faz né? uma delação. Exato. Você diz, não, eu tô bem, tô tranquila, eu me controlo. Tá e aí o com o olho comportamento. tremendo. Eu me controlo e aí eu tenho uma psoríase. Eu me Sim. controlo, aí eu tenho uma fibromialgia. Eu me controlo, eu tenho uma, sei lá. Uma compulsão alimentar, uma compulsão por compra. Sim, Tô tranquila, mas quando eu tô triste, eu vou lá e compro. sim, também. Eu Graça, sim, eu tô toma denúncia. começando a ficar preocupada. Não, mas é porque assim, eu sou uma pessoa muito tranquila. Você sabe, né? Você convive comigo, você sabe. Muito. Agora ela quer começar uma análise. Olha, você tem que pagar a consulta. Não, eu tô aproveitando. Todo convidado que vem aqui, eu tiro uma casquinha. Economia, minha Já filha. na última, ela descolou uma consultoria de imagem. É, claro. Agora já quer uma consulta de psicanálise. Não, mas Ah, fala aí alguma coisa assim que você acha que tem em relação. Uma lembrança de dinheiro que foi marcante. Vamos falar de lembranças financeiras aqui, as três. Pronto, eu acho que eu fiquei independente com 13 anos. Independente mesmo. Eu passei a trabalhar com 13 anos e comecei a comprar tudo: roupa, material escolar, tudo. Porque uma vez eu queria um caderno da Capricho. E aí só Que tinha era que. caríssimo. É caríssimo. Na época eu lembro era R$50. Na época eu tinha 13 E era anos. 300 então, hoje. e era muito caro. E aí meu avô disse: não, eu vou comprar um caderno capa mole. Pra que isso? Se eu estou lá. Com surfista na capa. Isso aí. Se quiser. Era assim na nossa época. Se quiser. E aí eu falei, não, então a partir de agora eu vou trabalhar e vou comprar o que é meu. E a partir daquele momento ali, eu comecei a trabalhar e tudo que eu conquistei foi com o meu sonho. Não sou herdeira, infelizmente. Eu tenho um problema quando eu exponho a minha vida, porque eu sempre exponho alguém da minha família. Pelo menos eu me expondo sozinha. Você se expõe sozinha, né? Eu fico pensando aqui histórias. Aí já vou entrar aqui numa consulta também de psicanálise. Porque sempre que eu penso uma história em relação ao dinheiro, sempre tem muita gente envolvida. Aí eu tô pensando aqui, a primeira história marcante sobre dinheiro pra mim. Eu lembro que eu tinha um cofrinho. E eu acredito em signo, porque eu sou taurina, eu junto dinheiro desde que eu me entendo por gente. Só que o que é que aconteceu? Eu ganhei o cofrinho, comecei a juntar o dinheiro. Só que a gente era pobre, pobre liso. Pobre liso de verdade. E aí eu juntando ali minhas moedas. A conta da luz atrasada. Painho. Marina, cadê seu cofre? Coitado do seu pai. Aí meu cofre não. Isso ele já estava escondido dentro do guarda-roupa. Painho, vá lá pegar minha filha, porque tem que pagar a conta de luz. Meu irmão, eu fui pegar o cofrinho, entreguei pra ele e falei, nunca mais ninguém vai saber que eu tenho dinheiro. Olha que loucura. Ali naquele momento, falei, eu comecei a juntar dinheiro escondido de todas as pessoas, até um dia desse. Quando eu comecei a falar de finanças na internet, eu queria falar sem demonstrar que eu tinha dinheiro, sem dizer que eu tinha dinheiro, porque se eu tivesse dinheiro, alguém ia me pedir. Olha o inconsciente, né? E aí depois o pessoal começava a dizer, veja, você não pode estar dizendo que você ensina a sua finança e todo mundo achando que você não tem dinheiro, que você é liso. Você tem que dizer que você é uma pessoa que tem uma reserva, que é organizada. E eu pensando, se as pessoas descobrirem, vão me pedir, eu não quero dar dinheiro a ninguém, não sei o que. Ó. E aí tive que trazer para o consciente para conseguir falar naturalmente, como eu falo agora. E esse trazer para o consciente, para mim, né, só acontece de uma forma. Acontece assim como você fez, mas para que haja a possibilidade de você desenvolver novos recursos, outros recursos, é o trabalho de análise, né, que é feito, uma análise de alta frequência, com longa data, você podendo falar. É a palavra que traz à tona, né, às vezes de uma forma imperceptível por você, que vai se buscando novos arranjos, porque a questão do seu cofrinho não é as pessoas desejarem o seu dinheiro, é o que você conseguia fazer com esse desejo das pessoas. Pelo jeito, você não tinha muito jeito a fazer, escondia. Né? Que era o certo, era ter a coragem de dizer não. Não existe certo nem errado, é o que a pessoa consegue. Ai, obrigada, me senti melhor. Então é comum as pessoas repetirem os padrões dos pais. Sim, é comum. Isso, Freud, inclusive, tem um texto que ele chama Repetir, Recordar e Elaborar, que ele fala justamente disso, né? Das compulsões à repetição. O que é que nós somos? Nós somos um pouco a nossa ancestralidade, né? Quem
Veio antes de quem nós. vem antes da gente, o que a gente vai vivendo no dia a dia, mas principalmente o que a gente faz com o que acontece com a gente. Então, em psicanálise, não dá para dizer que a culpa é do outro. Não. É a forma que eu lido com o que acontece comigo. E sobre o que Nani perguntou. Dentro das condições que eu tenho. Perfeito. Tem o Cortella fala muito sobre isso, né, também. Mas dentro do que Nani perguntou de repetir padrão, e aí é uma percepção. Tem gente que repete o padrão exatamente igual e tem gente que, por conta desse padrão, faz o extremo oposto. Em relação ao dinheiro, por exemplo, eu tenho pais que gastavam demais e aí por causa disso eu economizo demais e não me permito viver o dinheiro para guardar. Isso. Ou então eu tenho pais que gastam demais e aí eu cresço gastando demais e ninguém construiu nada e todo mundo sobreviveu assim. Faz sentido da gente ir ou ir pro igual ou pro extremo oposto? Sim, porque assim, para a psicanálise, o tudo e o nada é a mesma coisa. Dá no mesmo lugar. Não importa se ele gasta muito ou gasta pouco, são extremos. E extremos ele sempre vai dar no mesmo resultado. Tem como identificar a diferença entre querer, desejar e precisar quando o assunto é consumo? Veja, a questão do desejo, né? Psicanálise trabalha muito essa questão do desejo. O desejo, ele é sempre inconsciente. O desejo vem de situações, essas que a gente falava há pouco, sobre com quem nós somos, como nós fomos nos constituindo. Então, se a gente fosse falar de um modo mais amplo, a gente poderia dizer que o desejo é aquilo que nunca é realizado, porque sempre vai surgindo o outro é a cordinha que está sempre puxando, né? O querer, né? É algo que é mais do consciente, eu quero tal coisa e está relacionado por exemplo, essa coisa da influência das redes sociais, das mídias, de compra, tudo isso que está aos olhos, vamos dizer assim. E você falou em Precisar. Então, o precisar, ele é um pouco mais do inconsciente, porque o que é precisar? Eu vou precisar, entre aspas, do que eu entendo que está em falta em mim. E se a gente parar para pensar que o ser humano, ele é constituído de falta, ele vai sempre precisar de alguma coisa. Peraí. Não necessariamente no consciente precisa, mas é o desejo que nunca está satisfeito. Satisfeito, é verdade. Você acabou com todos os educadores financeiros do Brasil agora, você sabe, né? Não foi minha intenção. Não foi intenção, ela é ótima. Porque, veja, desde aquele filme, Os Segredos de Beverly Hills... Beverly Hills, não, como é o nome da menina lá? As patricinhas? Não, que tem os delírios de consumo de uma garota consumista aí. Quem souber o filme, por favor, coloca aqui embaixo nos comentários. Vocês sabem o filme que eu tô falando. Que ela é uma consumista lá dos Estados Unidos. Os delírios de consumo do nome da menina lá. E aí, lá nesse filme, aparece um educador financeiro na televisão para ela e diz assim: quando você for fazer uma compra, você tem que pensar, eu realmente quero isso ou eu preciso? Isso desse filme, acho que é 2002. Todos os educadores financeiros da história, de lá pra cá, disseram que é só perguntar isso que você vai resolver todos os problemas da sua vida. Ou seja, é muito mais profundo que É isso. muito mais profundo que isso, porque tem as representações simbólicas desses objetos desejantes, né? Quando uma pessoa compra um carro, por exemplo, será que de fato ela está desejando aquele carro? Ou é o simbólico? O que é que aquele carro representa para aquela pessoa? Então, por isso que essa pergunta aí a pessoa pode fazer, funciona, não sei se uma pessoa para de comprar porque pergunta isso. Inclusive, no próprio filme, ela chega na loja e fala assim: eu preciso dessa Sharp. Ela, eu preciso muito dessa Sim. Sharp. Eu preciso. Ela Black pode... Blue, eu vi aqui, ó. no Black ponto. Blue! Eu vi aqui no ponto. Black Blue, ela A mesma. direção é É. poderosa A aqui. gente é ligadíssima essa direção. Ela Tem que pode respeitar dizer a que própria. sim, eu preciso dessa Sharp. E comprou a Sharp que acabou. não precisava, estourou os cartões de novo. Ou Porque seja, não era a Sharp que ela estava comprando, ela estava comprando um simbólico, uma representação. Naquele momento, aquela Sharp
tinha uma representação simbólica para ela. E ela, de fato, precisava. Então, pronto. Vamos falar com o povo de casa, que essa aqui, eu até me arrepiei com a reflexão dessa. Qual é a echarpe verde que você está comprando para compensar o que não se resolve com a echarpe verde? Sim, É. exatamente isso. Ou seja, vou mandar todo mundo que está aqui agora para uma consulta de psicanálise. Eu vou também, inclusive. Eu sempre fiz TCC, mas TCC, o foco é no comportamento. Sim. E eu adoro essa reflexão profunda de entender as causas por trás. Acho que eu vou marcar uma sessão de psicanálise depois desse... Achei interessante também. E voltando à questão das finanças, né? Quando ela falou sobre o carro, atualmente a gente vivia muito bem. Há 15 anos atrás, na minha família não tinha ninguém que tinha carro. Há 15, 20 anos atrás. Hoje em dia virou uma necessidade. Não é porque, por exemplo, do Augusto, eu lembro que eu saía do Augusto Franco pro Shopping Jardins ou pro Shopping Rumar andando. Hoje em dia ninguém faz isso. Mas Ninguém não, só quem tá liso, né? Quem não tem outra opção. Mas Se vai de pudesse ir de ônibus. vida para comprar. Vai de ônibus. Entendeu? Até Só se não tiver outra opção. Aquelas foi a pé, né? patinetes, tudo. Mas é isso. Hoje em dia, eu não sei se foi a facilitação do crédito. Eu só sei que todo mundo lá em casa, na sua casa, são 2 carros, são 2 pessoas. É. São Na 2 minha também, adultos e 2 carros na minha casa, realmente. Mas eu acho que essa pressão social mesmo de provar que tem sucesso faz com que a gente gaste mais. Um carro, ele representa muito esse poder fálico, né? Essa coisa de que eu tenho uma... É como se a própria pessoa, a estrutura dela, ela ganhasse força, poder. Como se o carro fosse uma armadura de poder. Uma extensão de si mesmo. Uma extensão. Quanto maior o carro, Meu Deus. mais poder. Meu carro é SUV aqui. Ou seja, vamos trabalhar aí essa questão da psicanálise. Mas vou continuar com o meu SUV. Boa. Eu não retorno pro Peugeotzinho, não. Só se for uma necessidade mesmo, que já me fez raiva, né? Não vou mentir. Como que você poderia dar dicas para as mulheres que estão assistindo esse conteúdo hoje lidarem com essa angústia do... Eu vou tocar em um ponto profundo e delicado aqui, porque eu sei que você tem autoridade e conhecimento para lidar com isso. Mas a gente sabe que existem muitas mulheres que têm consciência que não podem comprar, que não deviam comprar. E que mesmo assim vão lá, compram, depois se arrependem, depois fica mal. Pega um consignado. Aí pega um empréstimo, aí entra no cheque especial, depois pega um empréstimo consignado, depois pega um empréstimo, depois vende as coisas e não consegue controlar esse consumo, porque realmente é tão inconsciente, é tão forte que ela não consegue parar de consumir, de comprar. Existe alguma dica que a gente possa, por onde começar, para dar um norte para essas mulheres conseguirem voltar ao centro e controlar esse consumo? Então, a primeira e a principal que eu daria seria, de fato, buscar um trabalho, né, um trabalho de análise. Por quê? Porque através da palavra, essas mulheres, elas precisam falar sobre seus sentimentos, suas emoções, suas dores, falar, porque através da fala, nós todos, né? Nós vamos ressignificando esses traumas anteriores, infantis, essa relação com o dinheiro, essa relação com o consumo. O consumo está a serviço de quê? De uma satisfação, de um prazer imediato, fugaz. O consumo está a serviço de preencher um vazio. O consumo está a serviço de dar a ela uma espécie de um empoderamento. Sem essas coisas todas que ela compra, talvez ela não sinta ninguém. O consumo está com dívidas associado a uma autossabotagem, uma espécie de punição. Então, é muito importante que a pessoa possa, né, ter um canal de fala, poder falar, se escutar a si mesma e poder ir fazendo novas representações. O segredo é encontrar raiz, né? Você acha que as mulheres, elas investem erradamente por inveja? Você acha que isso pode impulsionar também a esses gastos desnecessários por competição? A inveja daria um outro podcast. É mesmo? Só sobre inveja?
Porque o que é inveja, né? A inveja é um sentimento muito primitivo, é um sentimento que, na maioria das vezes, ele está associado a um movimento de destruição e não de posse, entende? Porque essa coisa que você diz, a mulher que gasta porque ela tem inveja de outra mulher. Não penso que seja assim. Em geral, ela vai por um desejo inconsciente, que a gente já entra aqui em outro canto. A inveja, como ela é de destruição, ela meio que deseja inconscientemente que essa outra mulher perca o que ela não tem. Ah, então Caramba. o invejoso, na verdade, ele pode até ter o que você tem. Ele só não quer que você tenha, não é isso? É, mais ou menos. Ele não quer ter o que você tem, ele quer destruir. Então ele só não quer que você tenha. É. Porque estaria ligado, por isso que eu disse que caberia um outro podcast, está ligado a outras questões de uma profundidade muito maior. E essa questão da inveja é muito interessante, porque sempre, se fizerem uma pesquisa hoje com 100 pessoas e perguntarem: você acha que você é uma pessoa invejada? As pessoas vão dizer, sim, eu acho. Mas você é uma pessoa invejosa? Não, de jeito nenhum, Deus me livre. E essa conta não fecha. Porque dos 100, 80 vão dizer que são invejados e 80 vão dizer que não são invejosos. Ou seja, a inveja ela também é muito inconsciente. É, e todo mundo sente inveja. A inveja, ela é inconsciente e não é... Porque, veja, a psicanálise não olha para essas coisas todas por um viés moral, né? De que é certo, que é errado. Não. A gente entende que é o melhor que a pessoa faz e fez com o que ela tem, com o que ela teve. Não é uma escolha uma pessoa ter esse sentimento de inveja sobre o outro. Ali é o sentimento que ela pode. Aí é por isso que é importante falar sobre isso. Ter um espaço de escuta e de fala para que ela possa ir desenvolvendo outros recursos, outros sentimentos e fazendo o que a gente chama de uma espécie de integração, né? Então você só dá realmente aquilo que você tem. É. Faz todo Exatamente. sentido. E como é que uma mulher que já comprou, que aí cedeu aos comportamentos inconscientes, cedeu não, né? Parece que é opcional, né? A pessoa escolhe ceder, mas seguiu os padrões inconscientes e já comprou, já tá arrependida. Como lidar com esse sentimento pós-compra? Que eu acho que é um dos piores, né? Quando você chega e aí já comprei, já me arrependi, não posso devolver. Às vezes devolve, se não der pra devolver, fica se sentindo mal, culpada. Como que lida com isso? Como que sai desse... Como eu falei há pouco, né? Para sair você vê que é uma espécie de um looping, né? Ela vai lá, ela compra, ela entra no que a gente chama, né, de uma ressaca moral, aí ela ela se deprime, ela se autoflagela, ela se culpa, ela se pune, e aí cada um vai se punir com os recursos que tem, né? Cada um com o seu. Aí quando ela sai daquele movimento, ela vai de novo e ela compra de novo e ela volta para esse lugar. Fica um loop, né? Aí ela precisa de ajuda profissional. Pra sair do looping. Profissionais como vocês que sentam e dizem, vamos olhar para isso, vamos conversar sobre isso, olha aqui aonde você está colocando, aonde não está, e profissionais da saúde mental, né? Psicanálise, causas. É para mudar o comportamento também, porque a gente trabalha com funcionamento, isso porque há algumas situações como essa, às vezes a pessoa precisa até de ajuda medicamentosa para compulsão. Exato. Porque a psicanálise vai ajudá-la, mas né? E também tem os níveis, né? Tem níveis que a mentoria financeira resolve, tem níveis que precisa do acompanhamento com psicanalista, psicólogo, enfim. E tem linhas que precisa até entrar com medicação. Isso, eu diria níveis. Que se fosse possível ter a mentoria financeira e o acompanhamento de um psicanalista, eu penso incrível, que né? já seria de bom tamanho. É porque a gente que trabalha com... Pronto, eu que trabalho com crédito ainda mais, você resolve o problema que às vezes eu causo, digamos assim. Né? Se a pessoa não tiver consciência para que ela está pegando o crédito, ela acaba se endividando. Então, eu tento fazer o máximo possível para poder liberar um crédito consciente. E Marina, ela trabalha justamente na educação do que fazer, né? E não virar esse looping.
Mas tem clientes que, às vezes não é nem clientes, são pacientes que tá no vermelho, tá no hospital do vermelho, na ala vermelha do hospital financeiro. E assim, quando a pessoa tá nessa ala vermelha do hospital, eu geralmente encaminho, inclusive já encaminhei pacientes pra Violeta Josiane, porque tem situações que a gente sabe que não é só uma questão de sentar e olhar, que não vai gerar aquela transformação. Tem situações que sim, a maioria, eu acho, Sim. e tem situações que precisa realmente mergulhar, né? Exato. É como lidar, assim, com essa angústia do não dar conta financeiramente. Então, porque veja, eu estava pensando e você perguntou, eu estava Exatamente pensando isso. numa coisa, porque veja, isso que vocês falaram aí tem a ver com o sofrimento psíquico. Então, como não dar conta? Não dar conta porque a pessoa, vocês devem observar, você que trabalha com crédito também, né? Vocês observem que a maioria das pessoas que chegam para vocês, elas chegam em sofrimentos psíquicos muito mais profundos do que eu não sei lidar com o meu dinheiro. Eu estou endividada, Verdade. geralmente a pessoa está deprimida, geralmente a pessoa Sim. tem outros sintomas. Então, vocês veem que é uma coisa que está muito interligada. E às vezes tá deprimida porque já está devendo. Aí ela entrou nessa depressão por causa disso e compra porque está depressiva. E aí é aquele loop que Isso. você falou. Isso. E muitas vezes ela tá em... Esse sofrimento psíquico, ele é tão profundo, porque tem muita gente que chega quando já está nesse nível. Mas tem coisas muito antes que causam esse sofrimento psíquico. Por Sim. exemplo, eu ganho bem e eu não tenho um SUV. Veja, parece um problema ridículo. Vocês dizem, que problemão? Porque você não tem um carro. Mas aquilo causa um sofrimento psíquico na pessoa. Ah, eu sou médica e eu não consigo fazer viagem, tirar férias. Aquilo gera um sofrimento Sim. psíquico. Então eu preciso me planejar financeiramente para conseguir tirar férias, para conseguir ter a vida que eu busco ter. Então não é nem só o endividamento. O endividamento, sim, é um ponto, mas qualquer coisa que cause esse sofrimento psíquico em relação ao dinheiro precisa ser tratado. E aí, como a gente falou anteriormente, algumas coisas a gente consegue resolver com a mentoria, algumas com a mentoria psicanálise, que pra mim é o ideal, concordo com você, e outras que tem até que entrar com ação medicamentosa, né? Porque tem um outro detalhe aí. Como a gente falou que o tudo e o nada significa a mesma coisa, né? O outro oposto também é muito complicado. Uma pessoa que é avarenta, uma pessoa que não gasta, uma pessoa que é uma acumuladora, que o dinheiro ela não consegue realizar, né? Comprar, fazer usufruir do dinheiro que ela tem. Essa pessoa, ela economiza dinheiro ou ela economiza vida? Ela está fazendo uma outra economia, que é um outro movimento, que é o movimento de reter. Ela retém, ela segura, ao invés de ela, né, dar uso. Você vê que é a mesma coisa, é uma espécie de adoecimento igual, né, com outras consequências, obviamente, da pessoa que gasta muito além do que ganha, mas dá no mesmo canto. É como diria minha avó, né? Tudo que é demais sobra. Tá certíssima, como sempre. Eu posso fazer outra pergunta? Uma das coisas pra gente que atende muitas mulheres, que a gente percebe, é que as mulheres... Vou dar um exemplo aqui. Quando eu abro as planilhas financeiras, eu percebo que os maiores gatilhos são roupas, tem uma categoria roupa, beleza, acessórios, e a categoria presentes. Porque a mulher, ela tem uma tendência a cuidar de todo mundo, menos dela. Pra você ter ideia, a coisa mais difícil pra mim não é convencer a cliente a pagar uma parcela da mentoria. É porque é pra ela. Porque se eu vendesse uma mentoria pro marido dela, ela fechava rapidinho. Pro filho dela, ela não fazia nem conta. Verdade. Mas pra ela fala, não, porque esse dinheiro... Pode ser R$10 para ela sempre faz o triplo de conta do que para alguém. Essa é uma grande verdade. E aí, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre por que para as mulheres esse cuidado dos outros se torna um peso, inclusive um peso financeiro. Mulheres que
Vou citar aqui uns exemplos que vai bater em muita gente. Que empresta o cartão pro marido e ela que paga. Que empresta o nome pro marido, no final ela que paga o empréstimo. Que assume a casa todinha e o cara é um encostado dentro de casa. Ah, porque ganha bem, o cara não quer fazer mais nada, não quer bancar uma conta. Dá presente pra todo mundo, ninguém lembra de dar um presente pra ela. E elas acham que isso é o normal. E esse impacto financeiro do cuidado, porque o cuidado era pra ser uma coisa boa. Mas o cuidado acaba gerando um peso tão grande para as mulheres, financeiramente também, psicologicamente, emocionalmente. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Marina, eu que sou uma pessoa esclarecida, acabo caindo nessa teia. Porque recente eu fui comprar roupa pra mim. E eu acabei voltando com uma camisa, se eu não me engano, agora São João, né? Uma camisa pra mim e comprei pro meu esposo um monte de coisa, pra minha filha um monte de coisa, e pra mim eu acabei levando uma coisa só. E tudo que eu via pra eles, não, eles vão gostar disso aqui. E olha que eu sou esclarecida no assunto e sei que é uma armadilha. Mas ainda assim a gente cai. É. Porque, veja, essa coisa da mulher, existe algo ancestral, né? Existem estudos que mostram como que foi que a mulher chegou nesse lugar que hoje já está um pouco melhor, mas como se tivesse descido e agora está começando a de novo, né? Conseguir um lugar no mundo. Mas a mulher tem essa coisa de cuidar que ele foi meio que imputado, né? A mulher é aquela que cuida e hoje tem algumas pesquisas que mostram que não era bem assim, aquela história de que a mulher ficava e o homem ia para caça. Hoje já tem pesquisas que mostram que a mulher também caçava, também, né? É uma coisa que vai se construindo. Então, com base nisso, né, que você falou da relação de afeto, de meu marido vai gostar, minha filha vai gostar, que é uma necessidade de amor. A mulher, ela tem uma necessidade muito grande de amor e ela acredita que ela cuidando, que ela dando excessivamente para o outro, ela vai, né, receber. Só que não é bem assim que funciona. Aí às vezes se frustra. Porque a maior prova de amor que uma pessoa pode dar para o outro é o autocuidado. A história que você falou agora há pouco, né? A gente não dá o que não tem. Então, o que é que essa mulher de fato está dando a essas pessoas? Será mesmo que ela está dando o que ela acredita que está? Ou ela está apenas tentando ser amada como ela gostaria? E aí não consegue, né? Pra você ter ideia, teve uma cliente minha que, quando eu olhei a linha de presentes dela, tava muito alta. Eu falei assim, ó, o que é que você acha da gente dar uma reduzida aqui na linha de presentes para você conseguir investir no final do mês? Ela disse, Marina, tire da alimentação, mas não tire daí de presente, não. Oxi. Aí eu falei, olha, leve pra sua terapia, viu? Porque isso aqui, daqui pra frente, dessa frase pra frente, já não é mais comigo. Porque você prefere tirar da sua comida, da comida da sua família, do que cortar não sei o que você paga pra sua irmã, não sei o que do almoço que você leva pra não sei quem, não sei o que da academia que você paga pra um primo. Eu acho que é a necessidade de aprovação da família. De agradar, né? Uma necessidade de agradar muito o outro. Ela acredita que ela vai ser amada, que ela vai ser cuidada se ela agradar. Aquela história, né? De ser boazinha. 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 Então é possível mudar os padrões familiares, tanto de escassez como de desperdício? Veja, é possível, sim, mas é necessário um trabalho, né? Aquilo que a gente falou há pouco, né? Uma escuta de si mesmo, falar, tentar fazer determinados questionamentos. É uma coisa que depende, que é muito difícil a pessoa conseguir sozinha. Ela vai precisar de ajuda mesmo. Porque a repetição, a compulsão à repetição, ela está em nós. Nós repetimos padrões mesmo sem perceber. Quais sinais as pessoas que estão assistindo agora podem ficar atentas para perceber? Por quê? A gente tende a só procurar um profissional ou só procurar ajuda quando o caso já está extremamente problemático. Mas talvez tenha alguns sinais que já acendam uma luz de, quer saber, eu posso ir agora, enquanto eu tô bem, enquanto eu tô tranquila, então, enquanto eu consigo lidar com isso, pra já procurar
uma ajuda profissional, procurar uma psicanalista ou entrar em contato, tem algum sinal que avise antes de ficar crítico? Veja, eu costumo fazer uma brincadeira que eu digo assim, tocou, tem alguma coisa, sentiu, tem alguma coisa errada, algum incômodo. É muito importante falar sobre esse incômodo. Primeiro, falar, se for possível, diretamente com a pessoa ou com a situação do incômodo, né? A palavra, eu costumo dizer que tudo que é falado não é fantasiado. Porque a questão da fantasia é que vai ser fantasiado com o que a pessoa tem nela, né? Com o que ela acredita, com o que ela é. Então, eu penso que o sinal é o incômodo e, às vezes, o sinal é assim, eu sou uma pessoa humana, tenho fragilidades, sou impotente diante de um monte de coisas e preciso de ajuda. Cara, isso me deu um Se estalo perceber em aqui falta. tão grande, sabe por quê? Porque todo mundo sente incômodo. Todo mundo. Só que a gente fica colocando o incômodo embaixo do tapete Verdade. até ele virar um elefante gigante no meio da sala e não Sim. dá mais pra ignorar. Verdade. Ou seja, sentiu incômodo, preste atenção no incômodo. Porque nós somos seres de falta. Sempre vai ter uma falta. Quero o carro melhor do mundo, quero isso, quero aquilo, quero aquilo. A gente ouve aí, né, vê na mídia, nos jornais, depoimentos de pessoas que ganharam muito dinheiro, que ficaram milionárias e, no entanto, se perceberam num grande vazio, né? Algumas percebem faltantes e cuida disso, outras deprimem, né? Como personalidades aí que depois escrevem livros, mergulhei numa depressão, numa ansiedade, justamente por quê? Porque tem uma dificuldade em lidar com a parte que falta. Ô, Josi, Ei, deixa eu fazer um comentário. Preste atenção. Grave isso. Ao primeiro sinal de incômodo, procure resolver e externalizar. Faça que nem Nani. Nani não guarda incômodo nenhum. nada. Zero. Não tenho problema nenhum com Eu isso. precisava falar. Mas existem pessoas que são tímidas. Pessoas que não sabem lidar com os próprios sentimentos, que têm vergonha de procurar ajuda. Existe algum tipo de compulsivos anônimos, alguma coisa, tipo, não tem os alcoólatras, não tem grupos de ajuda? Tem, eu sei que tem um número aí que é o em Defesa à Vida, né, que é um atendimento que é feito de forma anônima. Acho que é Agora, 112. eu não me recordo agora. É porque tem gente que pode não ter o dinheiro, né, pra ir às buscar uma vezes. psicanálise. Mas existem as clínicas sociais, o núcleo psicanalítico mesmo, lá a gente tem a CEPSI, que é uma clínica psicossocial, que as pessoas entram em contato e elas são direcionadas, porque a gente faz algumas cotas de alguns atendimentos um pouco mais em conta. para justamente essas pessoas terem acesso. Tem as muito clínicas legal. de escola, que também são estudantes de 9º, 10º período, mais acompanhados, sendo supervisionados. Na Uniche tem. Eu tenho alguns ou amigos seja, Todas as universidades que têm psicologia têm. Ou seja, já existe um movimento para tornar Existe. a psicologia mais acessível. Isso. Exato. Então, se exatamente. você está passando por alguma situação que a primeira coisa que você pensa é não tenho dinheiro para isso. Se você não tem condições, existe, né? Como o Josi falou aqui, a maioria das faculdades hoje que tem um curso de psicologia Tem o atendimento tem um acompanhado. atendimento. Perfeito. E aí é só ir lá na... Faz uma inscrição e aí vê as essa regras elite, da gente. instituição. Vou pegar uma lista aqui de gente pra mandar. Que a historinha é essa, não, porque eu não tenho dinheiro. Sim. E condições, ela falou uma coisa interessante, ela disse, se você não tem condições, para a gente da psicanálise, não ter condições não necessariamente significa não tenho dinheiro. Sim. Porque às vezes a pessoa não tem a condição afetiva de se entregar para um trabalho analítico, porque o trabalho de análise, ele é, acima de tudo, um encontro afetivo. Consigo mesmo. E a questão não é realmente quando E fala com o condição, seu analista.
E quando fala condição, é exatamente isso, porque tem gente que tem o dinheiro, a gente conhece, inclusive. Meu amor, eu sempre tenho que expor o vestido. E tem o dinheiro, mas tem um preconceito. Existe Muita gente. eu vou falar com uma Muita pessoa, vou desabafar minha vida todinha pra um desconhecido. Muita gente diz assim, eu tenho um problema com dinheiro. E chega lá, eu falo o quê? Falo a verdade. Mas ele vai ficar só me ouvindo? Muita gente tem essa curiosidade, sabia? De saber, eu tenho um problema financeiro com dinheiro. É pra eu chegar lá e falar o quê, Marina? Fale os seus incômodos. Mas aí a pessoa vai me ouvir e aí eu vou ficar lá com a cara de besta, aí a pessoa vai me julgar. O que você diria para essas pessoas? Que não, primeiro, né, nem a psicanálise, nem a psicologia, né, eu posso falar da psicanálise, a gente trabalha com esse aspecto moral, né, do que é certo, do que é errado. Não existe isso. Segundo, o que é que eu vou falar? O que lhe vier à mente? A técnica da psicanálise é a livre associação. Eu tenho uma questão com dinheiro. Não necessariamente eu vou falar de dinheiro. Que o analista vai ouvir, inclusive, o que eu não estou falando. Né? A pessoa pode falar de dinheiro, tem pessoas que procuram um trabalho analítico por uma questão e depois de anos de análise é que a questão em si chega. Mas ela já chegou antes em forma de sintoma ou na forma como a pessoa se relaciona com o seu analista. Às vezes um trauma que uma pessoa teve, uma decepção que ela traz que é, na verdade, o problema relacionado ao dinheiro. Vem de muitas formas. Perfeito. Eu quero te perguntar, vou perguntar para a psicanalista. Você já teve alguma crença que você tinha de dinheiro que agora não tem mais, de criança, de adulto, que a gente pensa que o psicólogo é perfeito, o médico não fica doente, o personal, ele é malhado, e o psicólogo, ele tem a cabeça certa. Todo mundo é perfeito. É muito interessante essa pergunta, porque veja, para ser psicanalista, existe um tripé, que é o estudo da teoria e da técnica, a análise pessoal de alta frequência e a supervisão individual. Então, eu não acredito, né, nem eu, nem a psicanálise, em um profissional que se disponibiliza a cuidar de alguém se ele não cuida dele primeiro, né? Eu conheço, viu? É preciso que ele faça o caminho pelo próprio inconsciente. Perfeito. Para acessar as pessoas. Então, com relação ao dinheiro para mim, o dinheiro para mim, desde criança, eu também comecei a trabalhar muito cedo, na minha família sempre foi visto com muita responsabilidade. A gente sempre usou o dinheiro para cuidar uns dos outros, cuidar de si, cuidar uns dos outros, mas principalmente com muita responsabilidade. Acho que por isso que eu me desenvolvi também dessa forma. O que é com muita responsabilidade? Com responsabilidade significa assim, gasta o dinheiro com coisas que te dão prazer, que te faz bem, por exemplo, a bala toffee ali do lugar, o picolé de tal coisa, o passear, mas também com coisas de necessidade nossa, como vestir, como comer, como coisas da vida, como a conta de água, de luz, essas coisas. Saber ter um pouquinho de dinheiro para tudo. É educação Você vem de financeira. uma família Assim, com educação financeira. minha mãe, uma mulher de muita força e de muita responsabilidade com todos nós. Arrasou sua mãe. Meu pai faleceu Uma educadora muito cedo. financeira dos filhos. Sim. Até hoje ela é assim. Ela tem hoje 88 anos, vai fazendo 89. Que bênção. Meu pai faleceu muito cedo, mas ela criou todos os filhos com essa perspectiva. Josi, me diga um conceito de psicanálise que te guia. Um conceito de psicanálise. O que eu poderia pensar? São tantos assim, né? Eu penso que uma das questões principais para mim é trabalhar primeiro com o amor, trabalhar com a verdade e trabalhar com uma verdade que não seja uma verdade cruel, né?
Porque a gente tem uma questão assim, que a verdade ela é muito importante, mas uma verdade sem amor ela é crueldade. Por isso que a gente acolhe, por isso que a gente cuida, e por isso que o acesso a alguém, né? Quem nos procura está sempre em sofrimento. Verdade. E o julgamento não cabe. Então, eu procuro fazer da minha clínica um lugar, acima de tudo, de amor. Uma verdade sem amor é crueldade. Crueldade. Porque Verdade. machuca, né? E não resolve nada. E a verdade tem vários, tem a minha verdade, a sua Isso. verdade, a verdade de Ainda quem tem ouve. Isso. Eu sei o que eu estou falando, mas não tenho a menor ideia do que as pessoas vão ouvir a partir do que eu falei, do que eu estou falando aqui. Sensacional. Tem algum filme ou livro que traz alguma reflexão em relação ao dinheiro que você poderia recomendar? Veja, filme é assim, agora mesmo, não me recordo, tem aquele Clube da Luta, né, que é um filme um pouco forte, mas ele vai mostrando formas como as pessoas ali, daquele jogo, se relacionam com o poder, com o dinheiro, com o uso do dinheiro, Cara, né? Clube da Luta, pra mim, olha, eu gosto muito de ler. Foi o melhor livro que eu já li. Não falando da história, a história é muito boa também, mas falando de construção Sim. do livro, porque você já assistiu Clube da Luta? Já. Então vocês já sabem, né? Então já tem um spoiler. Clube da Luta. O livro, o filme é incrível, mas o livro faz você ir descobrindo o encontro das personalidades. E faz você se questionar também. Sim. Eu sei porque John sabe. Putz, mas eu sou o John. Sabe? Então, o Clube da Luta, ele traz essa autoanálise no filme, no livro. Acho que é um filme muito sobre psicologia, né? Sim, tem uma série que é um dorama, né? Eu O dorama amo dorama. também. A gente tá amando dorama. Chama Celebridades, que Já conta a assisti. história de uma moça que ela vai se construindo a partir das redes sociais e nessa relação de consumo, né? Ela precisa de roupas de grife para se colocar, é bem interessante. O desfecho, eu não vou dar um spoiler, mas Mas Agora eu vou assistir. assistam, vale a pena, assista. Sério, assistir. é muito legal porque ela mostra o lado obscuro também da internet Sim. e o que pode fazer com a cabeça das pessoas. E a relação de consumo, né? E é uma realidade que a gente vive, de certa forma. Como você vê essa questão da internet influenciando? Porque, veja, a gente já tem as tendências inconscientes. E aí a internet vem e tá, gatilha. Então, a internet é algo, né, que, como tudo, tem os dois lados. A questão é que eu sempre vou buscar o que eu tenho em mim, Sim. né? Não é o que é oferecido, é o que me atrai, é o que eu elejo como algo que me atende. Josi, e pra você, o que é que significa, assim, ser rica pra sempre? Eu penso que ser rica para sempre é uma coisa que eu falava com Marina às vezes, tem a ver com o tempo. Para mim, tempo é a moeda mais cara que existe no mundo. Então, esse usufruto do tempo é ser rica para sempre. E é ter tempo sem ter que abrir mão do seu estilo de vida. Sim. Sem ter que... Eu concordo. Eu concordo. Você falou da sua clínica. Onde as pessoas podem te encontrar. E aí eu tô falando não só de rede social, mas te encontrar fisicamente, né? Eu, né, por hora, ainda não sou muito adepta dessa coisa de rede social, você sabe disso. Então, eu hoje, né, tenho minha clínica, meu consultório, que fica no Centro Médico Luiz Cunha. É lá onde eu passo o meu dia, trabalhando, encontrando as pessoas que confiam a vida delas a mim, para cuidar. Então deixa o número de contato, já que rede social ainda não é o foco. Tem agenda, porque a agenda dessa mulher, você tem ideia, não. Tem lista de espera para ser atendida com ela. No momento, eu não tenho uma agenda disponível, mas eu posso dar meu número. Eu não disse. É bom nem publicar isso, assim, desculpe aí. Que não tem agenda disponível no momento, tudo bem, Sim, eu não tenho mesmo. Excelente. Então, quem quiser entrar para a lista de espera de atendimentos, entra em contato. Aí pode mandar uma mensagem no Instagram.
pode, né? Se eu vou A gente vai colocar o arroba dela aqui embaixo. A gente falou muito aqui sobre finanças, sobre dinheiro, sobre padrões inconscientes. Tem alguma coisa que você acha importante, que você vê no seu consultório sobre dinheiro, sobre as experiências que a gente poderia trazer aqui, que acabou que a gente não perguntou? Sobre padrões, você fala que eu vejo no consultório, né? Veja, existem padrões de funcionamento, de repetição sobre tudo, né? Nós vivemos fazendo isso, né? Somos seres programados para viver nisso da compulsão repetição, com um movimento de preservação da vida. Então, o que significa isso, né? Se eu repito, subentende-se, claro que inconscientemente, que está dando certo e eu estou com minha vida ali preservada. No entanto, isso é o grande paradoxo da humanidade. Por quê? Porque se eu fico repetindo, a minha tendência vai ser a extinção, né? Então, eu preciso manter o padrão, entre aspas, mas o que eu necessito mesmo é mudar. Está aí na teoria de Darwin, dizendo isso, que quem não se adapta, morre. Vou me expor mais um pouquinho. E aí, Nani tem uma pergunta para fazer, mas vou só me expor um pouquinho antes de você fazer a pergunta. Olha, e mais uma vez vou expor minha família. Eu só trabalho analisando isso aí, né? Porque pra mim, eles analisam tudo o tempo todo. Vou expor minha família mais uma vez. Veja a situação que aconteceu. Eu estava conversando com o meu psicólogo, falando para ele: porque eu sou o banco da minha família. Sempre que precisam de dinheiro, o pessoal me procura. E eu acho isso um absurdo. Porque não sei o quê, desde a vida toda, desde que eu comecei a trabalhar. Aí ele falou: e o que é que você tá ganhando com isso? Eu falei: o quê? Eu tô perdendo dinheiro, o povo não me paga. Como assim? Eu tô ganhando o quê? Aí ele falou: alguma coisa você tá ganhando. Exatamente o que você falou nesse instante. Se o comportamento ele se repete, algum ganho você tem. Respeito. Voltei pra casa com a minha reflexão. E aí você ganha o quê? Você ganha respeito, você ganha poder. As pessoas sabem que você pode. Controle. Controle. Isso. E aí você passa por aquele momento de autorreflexão. Você diz: eu tô ganhando isso, mas eu quero continuar ganhando isso ou eu quero ganhar porque realmente eu tava ganhando isso e era inconsciente, mas isso também tava gerando um peso na minha vida. E aí eu decidi: ok, eu tava realmente ganhando isso, reconheci, e agora eu não quero ganhar mais isso, eu quero ter paz, tranquilidade, deixar todo mundo viver. E todo mundo sobreviveu, viu, galera? Todo mundo sobreviveu. E é uma grande verdade isso aí, porque o controle era o seguinte: Marina era a juíza da família. Então, tudo que acontecia, todo mundo corria pra ela resolver. Tudo. Aí, às vezes, eu falava assim: mas não cansa, não. Cansa. Aí, que é um lugar eu de poder, cansada, né? Era esse lugar. Só que Não aí dá uma hora eu prejuízo. cansei Não desse dá lugar. prejuízo. Mas Agora, graças a... Veja, nunca é pelo outro. Sempre é por nós mesmos. É mesmo? É. Então, eu não sou tão boazinha quanto eu acho. Nunca é pelo outro. Tudo que a gente faz, na verdade, sempre é por nós mesmos. O ganho, seja ele qual for, mesmo quando eu perco, eu ganho para o inconsciente. Entende? A história do masoquismo. Cara, isso dá uma bugada, porque as pessoas dizem: eu faço pra ajudar, eu faço porque eu amo, é porque eu estou me Não. doando. Sempre por nós mesmos. Sempre. Sempre, sempre. Nunca é pelo outro. Vixe, um monte de gente assistindo agora e falando: mas eu sou pelo outro sim. Não, até eu tô, não precisa muita gente, a galera tá assistindo lá, não. Eu estou aqui dizendo: poxa, porque veja. O que é que você ganha quando faz aquele comportamento? É uma baita reflexão, né? Eu sou a pessoa que os meus amigos e até as pessoas que não são muito próximas, que ligam de madrugada quando o pneu fura. Que, sabe, eu sempre sou o socorro, o 190 da galera. Pronto, aí você pergunta para você mesmo: a serviço do que está isso? Boa pergunta. Eu não sei. Tá. Mas tem uma coisa que você ganha, que pode ser um ganho inconsciente, que é: todo mundo sabe que Nani é a pessoa que resolve. Então, isso gera alimenta o ego.
Sim. de saber, ela resolve. E isso gera uma confiança, porque eu sei que ela resolve. Então isso alimenta o ego mesmo. Traz um ganho para ela. Isso não estou dizendo que está Não é errado. demérito, né? Não. Não, mas eu tava conversando Mas com é a Marina esses interessante. dias porque eu fico me perguntando, meu Deus, mas eu nem queria trazer esse problema. Eu ganhei um cachorro, assim. Sem brincadeira, eu conto essa história, que essa história é engraçada. Uma amiga minha tava passando por problemas, não tava bem no relacionamento, tava mal e tal, e separou do relacionamento e assim. Ela voltou pra casa da mãe, a mãe não aceita cachorro, e Marina bugou minha mente quando ela me fez uma pergunta: a mãe não aceita cachorro? Ela fez: amiga, pode passar. Eu não queria cachorro de jeito nenhum. Ela: pode passar um dia na sua casa? Eu não soube dizer não. Pode. Aí trouxe pra minha casa. Tô voltando de madrugada, que eu fui resolver o problema dela. De madrugada ali pro lado, eu tava voltando pra casa com o cachorro, sem avisar pro meu esposo, sem falar com a minha filha. Aí eu falei: poxa. Aí ela: mas você pegou o cachorro? Você nem queria cachorro? Eu falei: Marina, mas ela não tinha onde deixar, a mãe dela não aceita. Ela: poxa, a mãe dela não aceita e você tem que aceitar? Aí eu: verdade. E fiquei com o cachorro. Nessa situação eu achei mais difícil ver onde foi que ela ganhou aí. Ganhou um cachorro. Que eu nem queria, eu gastei 300 reais outra coisa. É que dizer não é colocar um limite em você mesma. Talvez Porque você está talvez vendo seja aí que você é meio que uma pessoa. Não é, né? Nessa situação assim, sem nessa situação. limite. Que O absurdo. limite do não, né? O limite do não, sua E amiga. eu jurava que eu era a não- pessoa que sabia dizer não. Porque eu E você acha que isso começa na infância? Por exemplo, os pais estão vendo que os filhos têm compulsão por comer, por gastar e não sei o quê. Começa ali, os pais podem identificar isso, ou a gente tem os traumas lá e cresce assim. Veja, se a gente pensar que os pais eles entram como estruturas, né, pessoas, né, objetos, que a gente chama nessa relação de objeto, que vão formar, né, ajudar na formação. A gente diz que segundo a psicanálise, segundo Freud, tem a estrutura do ego e de superego. Os pais eles entram aí com essa estrutura superegóica, que é aquela que vai introjetando a lei, o limite, adiar a satisfação, né? o desejo, a criança que não consegue, né? Se frustrar porque ela tem sempre, ou ela é excessivamente frustrada porque os pais são muito castradores e né, em tudo não pode, ou aqueles pais que só dizem sim, tudo pode. Aí vem a mesma história, o tudo e o nada dá no mesmo lugar. São pessoas com uma dificuldade em tolerar uma satisfação. E aí isso vai gerando a questão do sintoma, mas não é que a criança já vem com isso, ela vai aprendendo. se formando. O Winnicott, que é um psicanalista, ele estudou e produziu muito material sobre essa questão do ambiente, do núcleo também familiar nessa formação. Você falou assim do poder do não. Qual o poder do não positivo para você? Porque o não, acima de tudo, ele tem que ser dito a mim mesma. Se eu não consigo dizer não a mim, eu não vou conseguir dizer a ninguém. Não, a ninguém, né? Excelente. Vou levar pra vida aqui. E é positivo também na educação das crianças, como você Sim. disse, né? Nem permissivo demais, O então tem limite. nãos que são importantes de dar. A gente chama isso de dar uma continência, né? A criança, ela é princípio do prazer. Existe o princípio do prazer, o princípio da realidade. Então, a família, o meio, o pai, a mãe, escola, esses lugares que a criança convive, vai trazendo o princípio da realidade, né? E aí vem a história do amor, da amorosidade, dos vínculos, para ir fazendo com que essa criança se desenvolva de um jeito bom, A gente saudável. A gente tá caminhando para o fim, mas eu lembrei agora de uma pesquisa que eu vi que falava assim: muita gente agora fala que não quer ter filhos porque o custo financeiro de ter um filho é muito alto. Sim. Porque ninguém quer mais ter filho, como o Nani falou, ninguém quer andar mais a pé, quanto mais botar o filho em escola pública, não quer. Todo mundo tem que ter plano de saúde. Então só vai ter um filho por causa do custo E fralda financeiro. descartável tá caríssimo. Fui pra Fralda Charlie não é mais Bebê de lavar, né? Fralda recente, descartável. R$120 um pacote de fralda. E você acredita que... Ó que
Agora eu mesma tô bugada na minha mente com o que você falou. Por quê? Até então, eu tinha acreditado nessa pesquisa, que era: eu não vou ter filhos porque eu não vou colocar um filho no mundo, porque é caro colocar um filho no mundo. Mas quando a gente traz para a perspectiva do contrário, que tudo é para si, eu não quero ter filhos porque eu não quero mais gastar o dinheiro com eles, não quero ter esse trabalho de educar, não quero... Isso se chama disponibilidade afetiva. Aí vem a história das condições, como ela falou. A pessoa não tem condição, e aí não é só a condição financeira, né? A pessoa coloca, às vezes, como a gente chama, projeta naquilo, mas não necessariamente, na verdade, é aquilo. Né? É a condição que a pessoa tem. Ela vai nomear. Eu não vou ter um filho porque é muito caro. O que é o caro? De que caro estamos falando? Porque nós sabemos que para criar um filho, ou dois, sei lá quantos, é preciso uma disponibilidade afetiva, uma entrega. O ato de educar, ele precisa de presença. E tempo, né? Era isso que eu ia dizer. Tempo. Sem presença não se educa. Verdade. Excelente. Você tem mais alguma pergunta? Não. Gente, infelizmente, Verdade. vamos ter que encerrar esse podcast. Eu fiquei muito satisfeita com todas as respostas. Mas Já me bugou. eu tô muito feliz. Papo de psicanálise é papo de anos. Então, para ficar aqui conversando horas com você, seria muito fácil. Inclusive, eu espero que com esse encontro de hoje, a gente tenha conseguido desmistificar um pouco sobre psicanálise, desmistificar um pouco sobre Freud, desmistificar um pouco sobre como pode ser uma conversa leve, divertida e profunda ao mesmo tempo. Então, de verdade, quero te agradecer demais esse papo de hoje. Foi incrível. E, claro, vamos deixar o seu @, ela é offline. A pessoa, gente, eu acho... Presta atenção aqui, empreendedoras que estão assistindo esse podcast. A pessoa está com lista de espera Verdade. e tem 188 seguidores no Instagram. E você está dizendo: minha loja não vende porque o Instagram não está entregando meu conteúdo. Outra bugada aí. Outra bugada, porque é muito contraintuitivo você ter uma agenda lotada e não ter uma rede social tão ativa. Ou seja, os seus atendimentos, eles vêm por indicação, né? Os meus próprios pacientes, amigos, eles vão indicando, e foi formando minha clínica, e eu tenho hoje pacientes que estão comigo há, por exemplo, 10 anos. Ou seja, a gente existe no offline ainda, né? Existe. A gente existe no offline, às vezes a gente esquece disso. E para você que está em casa, eu quero saber, fica aí esse questionamento, qual padrão você repete sobre dinheiro? Boa. Eu quero saber de você aí de casa. Bota aqui nos comentários. Quem for corajosa, bota aqui nos comentários. Qual é o seu padrão repetitivo, sua compulsão com dinheiro? Excelente. Já deixamos uma análise aí. Sim, boa, muito Vou boa. ficar de olho nos comentários, né? E principalmente, né, não levar para uma perspectiva de culpa, né? Sim. A culpa é algo que impede a pessoa de abrir para questionar, para olhar, para falar, né? Porque a culpa pode gerar constrangimento, né? O constrangimento faz as pessoas colocarem as coisas embaixo do tapete, e aí vai. Ai, maravilhoso. Incrível. Se você quiser uma parte 2, a gente já colocou várias coisas para você comentar aqui. Mas se você quiser parte 2 com Josiane Violeta, bote aí, ó, os seus traumas tudo aqui embaixo. Peça para ela falar sobre tal coisa. É um tema mais aprofundado, porque a gente tenta focar no dinheiro, mas assim, a questão da psicanálise, ela traz outras coisas ao redor do dinheiro que a explica pessoa mais entrou coisa. aqui e descobriu outros problemas que ela tem. Depois desse podcast. Eu preciso entrar nessa fila aí de espera. Ai, muito obrigada. E eu não posso encerrar sem falar dos nossos parceiros. Quero agradecer a Casa Origem, que faz a minha produção, maquiagem por N, a finalização desse cabelo espetacular por Tom Paixão. E Lena Story, que nos veste sempre. riquíssimas aqui, ó. E Estúdio Glow Up, com Robinho, assim, que mora no meu coração, que sempre deixa, assim, meus cabelos brilhosos e sedosos.
Propaganda da cena agora, do nada. Arrasou. Gente, se você ainda não é inscrita nesse canal, olha o nível dos profissionais que a gente traz aqui, meu amor. Tem que respeitar. E outra, de graça. A única coisa que você tem que fazer, que a vida é uma troca justa. A única coisa que você tem que fazer é se inscrever nesse canal, curtir esse vídeo. Agora, se você quiser, assim, se destacar, tem que fazer o quê? Ativar o sininho. Ativar o sininho. E outra, enviar para uma amiga, porque todo mundo precisa assistir esse podcast. Se eu pudesse, eu pegava esse áudio e saía na rua, assim, ó. Gente, assistam isso aqui, por favor, é necessário. Vai explodir a sua mente. Vai explodir a sua mente. Beijo no coração. Eu encontro com você no próximo podcast. Vem ser rica pra sempre com a gente. Money loves me, money needs me, money wants me, and it's always here for me. I am a magnet attracting wealth with ease.